sábado aos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Bom sábado, Gildo. Olá, bom dia. É um prazer enorme poder participar mais uma vez aqui na nossa escola sabatina e espero que esteja fazendo bem para todos que nos assistem. Espero que vocês assistam e compartilhem os nossos vídeos, que é importantíssimo para a pregação do Evangelho. É algo que estamos a tratar nesse trimestre, né? A missão que Cristo nos confiou, e cada vez que alguém compartilhar os nossos vídeos, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante. Embora o YouTube não precisa saber disso, né, falar isso, porque nós sabemos que a missão que Deus nos confiou, o Evangelho dele, é sim algo muito, muito relevante. Amém, amém. E tendo dito isto, vamos fazer então uma oração para a gente começar aqui o estudo da nossa lição. Pai querido que estás no céu, Senhor Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar pela vida, pela saúde, por mais um sábado, por estarmos aqui, Senhor Jesus, para aprendermos de Ti, para aprendermos quão grande, quão importante é essa missão que o Senhor nos confiou, e que possamos, Senhor Jesus, estarmos dispostos, ó Pai, a Te obedecer, a sermos os Teus canais, os Teus missionários aqui nessa terra, para levar o Evangelho, a Tua Palavra, àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. E esteja com cada pessoa que agora vai nos ouvir também. E continue sempre ao nosso lado. Muito obrigado por tudo, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a lição dessa semana tem como título Desculpas para evitar a missão. É verdade. Vamos abordar aqui alguns temas sobre algumas desculpas, né? Alguns tipos de desculpas que pode surgir quando nos deparamos com essa missão que Deus nos confiou, né? E falamos basicamente de um personagem bíblico, né? Que teve uma desculpa também enorme quando foi confrontado com essa missão, que é Jonas, né? E vamos entrar particularmente mais nesse contexto, né, Gildo? É verdade. E na semana passada nós tivemos o grande exemplo de Abraão e pronto. E a lição fez aí agora, a lição 4 foi sobre Abraão, sobre quão proativo, quão colaborador ele Sim. foi ao chamado de Deus, quão pronto ele esteve Sim. para um chamado desconhecido, por assim dizer. Eu não sabia para onde ia, claro, ele sabia quem o chamava, mas ele confiou. Agora, na lição 5, vem um contraste de Jonas, né, que como já conhecemos a história de forma superficial, e essa lição vamos aprofundarmos mais. E Jonas é um exemplo meio que ao contrário, Sim, quando comparado com Abraão. Sim. E a lição começa precisamente pelo chamado de Jonas, e que Deus, só para contextualizar, Deus chama Jonas para ir evangelizar Nínive, que era a capital da Síria. Que hoje em dia estava localizada onde é hoje em dia o Iraque, ou seja, basicamente a 900 quilômetros de Jerusalém. Ele teria de fazer uma viagem a pé ou de um cavalo, ou assim, de cerca de um mês. E, como sabemos, Jonas rejeitou o chamado e foi para a direção contrária. Foi para onde é sul de Espanha, foi para Tarsis, que fica a 3.300 quilômetros de Jerusalém, de onde ele vivia. E a viagem também levava quase um mês, porque ele iria de barco. E lá está, ele fugiu. E estudamos basicamente as desculpas que ele usou, explícita ou implicitamente, para não querer fazer essa missão. Exato. E mesmo depois de ter feito, continua ainda a usar desculpas e
e insatisfações que já vamos rever. E uma das primeiras desculpas que ele tinha ou apresentou foi o medo. Exatamente. Por que ele tinha medo de ir a Nínive? Você já acabou de contextualizar um pouco essa situação em que Jonas estava e vivia, ele e o seu povo naquela altura, né? Nínive era a capital de Assíria, que era um império poderoso naquela altura. A relação entre Assíria e Israel era uma relação conflituosa, era uma relação muito tensa. E aqui em 2 Reis 17, 5-6, relata que o rei da Assíria conquistou o reino de Israel e exilou seu povo, dispersando por várias regiões. E a gente até sabe que quando esse povo foi cativo, foi exilado, esse povo sofreu muito, né? Esse rei era um rei impiedoso e que fez o povo sofrer mesmo ali no cativeiro, ali no exílio deles, né? Então, a relação hostil entre a Síria e Israel, todo esse contexto, toda essa história, talvez isso, talvez não, com certeza isso, fez com que Jonas tivesse medo, né? É verdade. De obedecer o que Deus havia lhe mandado. Porque se a gente for parar para pensar bem, é bom a gente pensar na história de Jonas, mas sabendo do contexto da altura, realmente não era fácil. Sim, né? sim. Não era fácil encarar aquela situação ali. Né? E não só, e muitos de nós, curiosamente, até estudar essa lição, eu também via muita história de Jonas como desobediente, medricas, por assim dizer, porque desobedeceu a ordem de Deus, não confiou em Deus, ou seja, pondo-nos num patamar que acima, numa supremacia espiritual, que se estivéssemos no lugar de Jonas, iríamos fazer diferente. Mas, e completando o contexto, tem no livro de Naum, essencialmente Naum e Segundas de Reis, né? Naum 1, verso 1, onde Deus dá a sentença contra Nínive. No capítulo 3 de Naum também, ou no Segundas de Reis 17, 5, que os irmãos depois podem ler. Nínive era uma cidade violenta. Sim. Era uma cidade desenvolvida, sim. Era uma cidade desenvolvida, muito desenvolvida, mas ao mesmo tempo que era desenvolvida, os habitantes eram violentos, praticavam feitiçarias, prostituições. Sim. E lá está. E tem esse passado histórico, que foi uma cidade, foi um país ou uma cidade, a Assíria no caso, que escravizou os israelitas. Sim, sim. Então, Jonas tinha todos os motivos para saber, ok, eles, ao primeiro momento que vão saber que sou um israelita e vou testemunhar contra eles, vou evangelizar contra eles, eu vou ser logo morto, vou ser decapitado. E ele usa isso como medo. Mas parece que a lição nos apresenta isso, mas também vem nos desaconselhar a ter medo. Não? No caso, é o seguinte, isso a gente pode aplicar na nossa vida de hoje, né? Porque Deus pediu para que Jonas fizesse algo, fosse para tal lugar, e ele deu uma volta enorme e foi para outro lugar. Nínive era violenta? Sim. Os assírios eram inimigos de Jonas, de Israel? Sim. Nínive era uma cidade pagã? Sim. Mas Deus já sabia disso tudo, né? E Deus, quando nos confia uma tarefa, Ele confia em nós também, né? Ele confia em nós. E se Ele confia em nós, é um privilégio para nós fazermos parte dessa missão e termos essa responsabilidade de encarar a missão que Ele nos confiou. É fácil para nós olharmos para a situação de Jonas sem olhar para o contexto, mas também temos que pensar que, ao sermos desafiados por alguma missão, não temos que ter medo. Por que não temos que ter medo? Porque Deus sabe o que tá fazendo. Ele sabe as escolhas dele e Ele tem um propósito, né? E, naquele caso, o que aconteceu com Jonas? Ele deu uma volta tão grande, ele teve que sofrer tanto,
por medo, né? Sim. Sendo que, se ele tivesse sido tão proativo quanto Abraão foi, né? O resultado da missão dele teria sido rápida. Sim, porque ao final das contas ele foi acabar em Nínive na mesma. Exatamente. Foi acabar em Nínive na mesma. É o que eu estou falando. Ele deu uma volta, ele sofreu, ele foi parar na barriga de um peixe. Ele foi vomitado, né? E vamos trazer isso para o nosso contexto hoje, né? Quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus? Por que nós fugimos da vontade de Deus? Porque a gente começa a confiar na gente mesmo. Ah, não, mas eu sei que isso vai ser melhor para mim. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Tá, Deus fala para fazer assim, mas não tem problema, não, porque eu vou fazer, mas Deus não vai ficar chateado comigo e tal. E começamos a dar voltas. Começamos a dar voltas e são nessas voltas que sofremos. Sim. As consequências de termos confiado em nós e não termos confiado em Deus, né? E o que aconteceu com Jonas foi isso. Ele deu essas voltas e essas voltas também, muitas das vezes, quando damos essas voltas, é aí que nós temos o nosso encontro pessoal com Deus. Lembra? Essa expressão já ficou assim até meio batida, né, no nosso meio, mas ela existe, né? E foi lá dentro da barriga do peixe lá que Jonas teve esse nós encontro, né? batemos fundo, que muitas das vezes, lá está, e uma das próximas desculpas é isso mesmo, falsas perspectivas, que é em que fala basicamente de confiar no nosso poder para que as coisas funcionem. Sim, exatamente. E só para dar um exemplo que aconteceu há uns tempos comigo, imagina, as portas, estava com as chaves de casa, não é? Saí com elas, mas não me lembrei se saí com elas. Você achava que tinha E saído eram com as ele. únicas chaves que eu tinha no momento. E eu estava com receio de ter fechado. Estava tudo fechado, as janelas todas fechadas, ok? E eu estava a pensar, ok, agora como vou entrar em casa? E o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei foi logo, ok, vou pular a janela. Eu não pensei, vou orar. Exatamente. Vou orar para que Deus me ajude a encontrar as chaves, faça um milagre. Eu pensei, não, vou me pôr em risco, porque lá está, ainda é alto, ok? Não vivo no resto do chão. Vou me pôr lá acima, vou subir pela janela, vou correr o risco de passar por um ladrão. A volta que você estava ok? dando. Para tentar ver se deixei a janela aberta, que na altura não deixei, mas estava naquela, ok, se calhar deixei a janela aberta, então vou tentar subir. Okay? E qual era o método mais direto? Senhor, ajuda-me a encontrar as chaves. Sim, exatamente. Foi quando eu parei e pensei, não, o que estás a fazer? Calma, ora a Deus e retrocede os teus passos. Exatamente. E voltei, graças a Deus, as chaves estavam no carro. Afinal, tinha trancado a porta assim, mas a chave estava comigo, foi tão automático que não me lembrei. Mas para tu veres onde estava a chegar para encontrar uma solução. O que é que podia acontecer aí? Cair. Exatamente. E lá Muitas está. vezes confiamos em nós, né? E a lição de segunda fala precisamente isso, que é falsas perspectivas. Que Jonas estava lá no barco, no navio, e Deus enviou a tempestade, sim, e como lá na mundividência antiga, tinha muitos deuses, mas o mar não era Deus de ninguém, porque o mar era lugar de demônios. Então, a primeira coisa que as pessoas pensavam em fazer era sacrificar alguém que fosse o culpado das coisas. Curiosamente, Jonas sabia desses rituais, e ele, naquele momento, acreditou ser isso. Deus usou isso, não é? Porque sabia de que as pessoas acreditavam assim e efetivamente acalmou o mar. Mas lá está. E uma incompreensão de Jonas é que ele pensava que a solução estava na maneira dele de agir as coisas. Por exemplo, ele depois de entrar no barco, o que ele achou? Ok, atirem-me para o mar. Tudo bem. Depois pensou, vou morrer. Entrou na barriga do peixe. Ok, estou a respirar. Foi quando ele sentou e pensou, não,
estou na barriga de um peixe, okay? Podia estar a morrer. Foi quando ele pensou, Senhor, ajuda-me. Deus lançou para fora. Okay? E quando ele viu, estou em Nínive. Pronto, vou fazer a mensagem. Contrariado, tal como diz a lição de terça-feira. Contrariado, ok? Mas ele foi. Mas depois, o que é? Ele creu que a salvação, o sucesso da missão dependia dele. Pois, aí é que está o ponto. O sucesso da missão dependia dele. E, lá está. As coisas não dependem de nós. Não. E uma outra incompreensão que Jonas teve é que, lá está, isso vai antes ainda, quando ele rejeitou, que ele só se focou na sua própria salvação. Tudo bem que a mesma Bíblia que nos diz, olha, evitem juntar-se à corrupção do mundo, não quer dizer que fujam dos mundanos. Sim. Fujam dos mundanos porque eles precisam conhecer a verdade, precisam que o sal esteja na panela, que a luz ilumine a sala e não fique debaixo da mesa. E Jonas já estava a pensar, puxa vida, mas para que eu vou pregar o evangelho para aquele povo que me atacou, meu povo, né? Exato. Aquele povo tão mal, para que eu vou lá levar a verdade para eles, né? E é verdade. Você falou há pouco sobre não depende de nós. Não depende de nós. A missão não depende do meu sucesso, né? Porque a missão ela é divina, né? A missão não é nossa, não foi feita por nós. Nós somos apenas um canal ali para a missão. E também é outra coisa que a gente não deve ter em mente nesses casos é confiar em nós, que nós é que vamos ali, que vamos transformar as pessoas, que nós é que vamos fazer isso e acontecer e tudo. Não é. E o que é que acontece depois disso? Às vezes recebemos frustrações. Que no caso de Jonas foi um pouquinho estranha a frustração dele, e já vamos ver isso, mas só para reforçar aí, imagina a parte de terça-feira, que em Jonas 3, ele efetivamente foi a Nínive e o povo se converteu. Sim, sim. Jonas foi contrariado, mas o que é que isso nos tem a dizer quando muitas das vezes não queremos fazer a vontade de Deus e usamos isso como desculpa? Ok, não vou fazer de coração, então não adianta fazer. Olha, Gildo, é assim, muitas das vezes a gente pensa primeiro na grandeza da missão que temos, né? No desafio da missão que temos. E Jonas pensou nisso. Jonas encarou aquilo ali. Puxa vida, eu ir pregar em Nínive, a maior cidade ali na altura, povo mau e tudo, né? E muitas das vezes a gente pensa assim também. Puxa vida, eu vou ter que chegar ali no meu trabalho, né? Eu vou encarar aquelas pessoas ali que nunca ouviram falar de Deus e tal. E é algo assim que a gente, vendo com os nossos olhos, chega a ser até dramático, né? E muitas vezes a gente até é impossível. Mas aí é que está. Deus, que é o dono de tudo e que sabe de tudo, Ele sabe muito bem o que Ele quer para nós. Nós não sabemos. Por isso é que nós devemos confiar, né? Nós devemos, não é fácil, como você falou, com a história da chave, não é fácil a gente moldar aí, né? Mudar as coisas e, ao invés de pensar primeiro em nós, confiarmos em nós, o que nós vamos fazer, pensar não, Deus é que vai fazer por mim, né? Deus é que vai agir. Ora, na lição de terça-feira, que tem como título, falando ainda sobre as desculpas que damos, e agora entramos na parte da inconveniência. E a lição começa falando assim, algo interessante. A experiência de Jonas na barriga do peixe, lá no capítulo 2 de Jonas, foi uma demonstração dramática do amor e da misericórdia de Deus. E a oração de Jonas revela que não deixou de perceber a mensagem de amor de Deus. Mas só porque tinha tido um encontro incrível com Deus, não significava que os seus antigos hábitos e atitudes mudassem facilmente, ainda que tenha ido até Nínive. Ou seja, mesmo Jonas tendo passado por aquela situação tão dramática que foi estar ali, né,
o culminar, a situação toda foi terrível, mas o culminar da situação que foi estar dentro da barriga do peixe, nem isso fez com que as suas atitudes mudassem, né? Nem essa experiência ali sim, porque tão dramática, ele ainda assim resistiu, né? Assim, em alguns momentos, né? mesmo isso, e ele ainda achou que, ok, estava a depender dele. Sim, sim. A verdade é que aqui, e mais à frente da lição, já digo, já acaba a minha frase, que diz: assim, a missão de Deus é levada avante aos ombros daqueles que estão dispostos a sacrificarem-se, mesmo relutantemente. Ok? Que é o que me fez pensar numa coisa. Deus, muitas das vezes, usa pessoas como Jonas, ou nos usa, apesar de nós não estarmos a fazer de boa vontade. Por exemplo, há pessoas que vão entregar livros, mas têm vergonha, não querem, é inconveniente para eles, como a lição diz, inconveniência, uma das desculpas que nós usamos. É inconveniente, vão ser obrigados. Mas é incrível que Deus, com aquele livro que a pessoa entregou, consegue transformar o coração da pessoa que recebeu. Sim. Ou seja, nós devemos ir para a missão, mesmo que muitas das vezes não nos sintamos à vontade com ela. Mesmo que muitas das vezes não compreendamos a sua essência. Jonas, nessa altura, estava refilão, por assim dizer, né? Estava a sentir que estava a fazer muito sacrifício, que ele estava a dar tudo de si, não é? Estava a pregar e caminhou um dia inteiro na cidade e a anunciar que em 40 dias, se não se arrependerem, Deus vai vos destruir. Uhum. Okay? E imagino que os ninivitas terão visto o incidente de Jonas acontecer, porque imagina, ele foi lançado na praia de Nínive. Sim. Imagina que pessoas a verem uma baleia gigante a lançar uma pessoa de fora. Então a mensagem também já teria causado um maior impacto. Mas lá está. Jonas só estava vendo as coisas que ele estava a fazer. Sim. Mas ainda assim, Deus consegue usar as pessoas, consegue nos usar, mesmo quando nós não estamos dispostos ou estamos a fazer aquilo obrigado. Ou dando várias desculpas para não fazer, né? Sim. Mesmo assim, Deus nos usa. E outra coisa que eu achei muito importante, muito importante, aliás, essa história de Jonas, isso tudo que aconteceu, nos traz lições importantes. E você já até citou uma aí, mas a gente vai passar por ela daqui a pouco. A primeira lição que eu listei aqui, que a gente pode tirar dessa situação de Jonas, a mensagem de Deus é poderosa. Mesmo quando Jonas pregou uma mensagem simples de arrependimento e julgamento, o povo se arrependeu, né? A mensagem, se você pegar o texto ali de Jonas e ver o que Jonas pregou, foi uma mensagem simples. Né? De arrependimento, que o povo devia mudar, que o povo deveria ignorar aqueles deuses todos e servir a um único Deus, o Deus verdadeiro e tudo, né? Então, a mensagem que Deus tinha pedido a Jonas não era algo acima do que ele podia fazer. Foi uma mensagem simples, mas foi uma mensagem simples que deu um resultado muito positivo. A segunda lição, Deus é misericordioso, né? Mesmo que aquele povo em Nínive fosse um povo assim pagão, um povo mau, um povo desobediente que não tivesse nem aí, Deus teve misericórdia daquele povo. É uma lição para nós irmos pregar para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, aquelas pessoas que a gente menos... aquelas pessoas que a gente sabe que não conhecem a Deus, que tem um outro ensinamento, acreditam em outras doutrinas, né? E pior é que nós, às vezes, selecionamos quem deve ser mais apto para receber a mensagem. Exatamente. Por exemplo, se me disserem, vai pregar numa prisão, nós vamos logo, prisão, se eles estão aí é porque não são boas pessoas. Mas eu até te diria, Gildo, não contrariando sua resposta, eu até te diria que a prisão é um excelente campo para pregar. Sim, porque as pessoas vão estar ali, sabe, desesperadas. Exato. E mesmo
sedentas. As pessoas vão ali. estar tal como os ninivitas estavam. Sim. Mas imagina, muitas das vezes o que acontece é, tal Nós como Jonas, colocamos as nossas expectativas. exato, dizer, ok, na prisão, não vou pregar na prisão, porque sim. lá está, eles Sim. não são merecedores de Exato, graça. Lá está, tal como Jonas não achava, entendi esse era nesse raciocínio. sentido. Sim. Não são merecedores de graça. Nós selecionamos quem é mais apto para receber a mensagem. E dou-te um exemplo muito simples, mas que realmente mostra o que acontece às vezes. Quando estamos a fazer, por exemplo, distribuições de livros missionários, eu reparo muitas das vezes nós como igreja em geral, temos aquela atitude de tipo, ok, aquele grupo de jovens que está aí tipo a ouvir música alta, se calhar não A vou gente lá já entregar seleciona, livro. né? Mas tem um casal, ok, se calhar aquele casal está mais receptivo à mensagem. E muitas das vezes é o É o contrário. contrário. Aqueles que estão aí, tem pessoas sedentas que até vêm até você, olha, posso receber um livro? Exato. Posso ouvir o que vocês estão a cantar? Exato. E para precisamente nos dizer que nosso objetivo é entregar a mensagem em ponto. Exatamente. E orar, entregar a Aí é mensagem que e orar tá. para isso. Agora você tocou num ponto que é essencial. A nossa decisão em aceitar tem que ser a obediência. Tem que ser a obediência, porque se Deus confiou em nós, Ele sabe o que Ele está nos dando para pregar, né? Até porque Ele fala, ide e pregai por todo o mundo, né? Ele não fala, olha, vai ali naquela igreja cristã e prega para eles, porque eles estão precisando ouvir algumas coisas. Ou vai ali num bairro ali perto da sua casa e prega. Não, Ele pediu para a gente desbravar o mundo, né? E pregar para todas as pessoas. É verdade, é verdade. Né? E continua. A terceira lição que a gente pode tirar dessa história toda de Jonas é o testemunho pessoal, que é muito importante, né? E você até falou sobre isso, porque muitas daquelas pessoas devem ter visto o que aconteceu com Jonas, né? Viram Jonas ali na praia, tudo sujo, imagina o mau cheiro e tal. E viram algo assim surreal, né? Jonas saindo de um peixe na praia, sendo vomitado de um peixe. E o que aconteceu? Jonas, depois desse custo, essa volta toda, foi lá. E o testemunho pessoal de Jonas falou muito alto, né? Então, Sim, porque ele não usou grandes palavras. Não. Ele não usou grandes palavras e ele usou o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele serviu como, talvez, algo que abrisse as portas e chamasse a atenção daquelas pessoas ali para a mensagem que ele ia pregar, né? Então, a nossa missão é impactar as vidas, né? E eu acho que nosso testemunho pessoal é importantíssimo. É importantíssimo. E vale muito, e vale muito. E aqui no fim da lição de terça-feira, por acaso fala de sacrifícios. Que Jonas, apesar de estar inadequado, por assim dizer, ele sentir-se que era inadequado para o papel, Deus operou milagres através de Jonas e os ninivitas e o arrependimento, não é? Mas só que depois Jonas não partilhou da mesma alegria, mas isso já vamos falar na lição a seguir. Mas só para falar dessa questão de sacrifícios, a lição nos fala que para pregarmos o Evangelho, muitas das vezes vai ser necessário sacrificarmos coisas nossas. Sim. E enquanto não percebermos que a missão é de Deus, vai nos custar muito, muitas das vezes, doar dinheiro, por exemplo, para livros missionários, ou para a restauração da igreja, ou para a Expo Saúde. E é necessário doar o nosso tempo, porque é uma das coisas que mais difícil nós temos disponíveis, o tempo. Não vamos nos sentir abertos a doar o nosso tempo quando não compreendemos que a missão não é nossa. Sim. E, independentemente do nosso linguajar, quem vai operar o milagre da transformação é Deus. Sim. E Jonas não tinha essa percepção, por quê? Porque ao final ele transmitiu a mensagem contrariado, não é? Mas foi naquela, ok, eu vou transmitir a mensagem só para Deus perceber que eu não rejeitei, ok, já que estou aqui, vou transmitir a mensagem, mas pronto. E vamos ver o que dá.
não é que a mensagem tem efeito, mas só que no capítulo 4, e já na lição de quarta-feira, Sim. vemos que tem um efeito precisamente contrário em Sim, Jonas. sim, sim, exatamente. E talvez isso se aplica a nós, né? Teve um efeito precisamente contrário a Jonas, que é Jonas, só para contextualizar, os irmãos já sabem, ele vai, depois de evangelizar, não é? Uhum. E vai, imagine que terão passado os 40 dias, e vai para fora da cidade, assim, numa vista privilegiada para a cidade, ok? E repara, os 40 dias passaram, Deus não destruiu a cidade. E Jonas se revolta de tal maneira que não se percebe. Mas espera aí, tu Isso estavas... depois de ter pregado o evangelho. Ou seja, eu vou pregar o evangelho. É engraçado isso, mas às É vezes... muito engraçado, sim. Tipo, nós corremos o risco de tomar a mesma atitude. Estamos a pregar algo que no fundo não acreditamos, porque é isso. Jonas estava a pregar, arrependam-se. Mas no fundo, bem, eu se calhar não quero tanto que vocês se arrependam porque o mal que vocês já nos fizeram. Exatamente. Ou seja, quantas vezes desejamos o mal de alguém? Tipo, ok, o mal que vocês nos fizeram, o mal que vocês fazem a vocês próprios, vocês não devem merecer muito bem a salvação. E Jonas aí meio que queria que Sodoma e Gomorra tivesse o mesmo destino, Nínive tivesse o mesmo destino que Sodoma e Gomorra, então ele ficou aí na vista privilegiada, ok, agora vamos ver o que acontece. E aí passa o primeiro dia, não acontece nada, revolta, né? Porque ele sabia que a palavra de Deus não falha, se disse 40 dias, eram 40 dias. E ele se revolta. Podes dizer, como compreender essa revolta de Jonas? Como nós vamos compreender a revolta de Jonas e como podemos transmitir a nós que ele pregou uma mensagem que, ao fundo, mesmo depois de todas as evidências, como leste aqui, ele tinha um encontro com Deus, mas os hábitos ainda estavam lá. Uhum. Ele se revoltou contra Deus. Revoltou-se contra Deus, teve atitudes suicidas, queria se matar, porque Deus não cumpriu, na perspectiva dele, a promessa de destruir Nínive. O problema é esse, é que muitas das vezes a gente vê as coisas na nossa perspectiva, né? Nós não vemos a mensagem ou a situação na perspectiva de Deus, né? O que Deus quer, o que Deus pede, o que Deus faz. E olhando dentro das nossas perspectivas, as coisas o nosso olhar vai ficar diminuído, né? Nós não vamos ter aquele zoom, não vamos ter aquela amplitude maior de tentarmos perceber o que realmente tem que ser feito, né? E Jonas pegou-se por isso, ele se baseou no que aconteceu com ele, no que aconteceu com o seu povo. Seu povo foi pego cativo pelo povo assírio, né? E Jonas, talvez ali dentro do seu coração, não perdoava isso, Não. sabe? Não perdoava, ele não esquecia isso, né? É outra lição, lição para nós. Sim, o perdão. Quantas das vezes não conseguimos perdoar, né? E é isso de não conseguir perdoar, talvez tira o foco da mensagem, tira o foco da missão que nos foi confiada. É verdade, Né? E aí vamos, não. Eu vou lá para falar com a pessoa, vou pregar e tudo, mas, puxa vida, não. Vou só pregar e tal, e prego, vou fazer a minha parte e tudo, mas no fundo eu estou torcendo para que a pessoa, sabe, nem esteja nem aí para isso, mas não é isso que Deus quer, né? É verdade. Não é isso. E Deus lhe dá uma lição. É incrível a maneira como Deus ensina as coisas. Então, Deus fez nascer, no capítulo 4, verso 6. Então, o Senhor fez nascer uma planta, de repente, e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do desconforto do sol. Jonas se alegrou, ok? Se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, Deus fez subir da alva e enviou um verme que feriu a planta e a planta secou. Quando nasceu o sol, Jonas reparou da dificuldade
do sol bater na cabeça, ficou revoltado. Senhor, melhor é eu morrer do que viver. Então o Senhor que mais o Senhor quer fazer de mim? Quer dizer, já o Senhor disse que iria destruir e não destruiu. Agora vem me tirar a planta que estava na sombra. Estava tão bonita e eu cuidei dela tal, e ela cresceu e estava aqui me fazendo bem, né? Ou seja, Jonas estava grato não a Deus que fez o milagre, mas a planta. E, em vez de ver isso como um milagre imerecido, ele viu como uma bênção apropriada. Ou seja, eu fiz, eu mereço ter essa planta. Deus, eu vi que tu puseste aí a planta, ok, para me cobrir, mas já era sem tempo, porque eu trabalhei para a obra. Já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa. Eu preguei para uma cidade inteira que o Senhor disse que iria destruir e não destruiu. Vê-se, afinal, que a mensagem tem efeito, ok? Jonas estava a passar em mensagens contrárias, contraditórias, sim, ao que parecia ser o propósito dele. Né? E que nós sabemos que o propósito dele devia ser, de facto, genuinamente, transmitir a mensagem, mas ele estava revoltado porque Deus destruiu a planta. E foi aí que Deus lhe dá a lição. Ou seja, tu estás mais triste porque eu destruí uma planta que tu não fizeste nada para crescer. Ok? Uma planta, não é, que nasce, cresce, tem um ciclo da vida dela. Tu estás mais triste por ela morrer porque deixou de te providenciar sombra, ou seja, deixou de te fazer as vontades, do que salvar mais de 120 mil pessoas, porque lá está, a Bíblia na altura só contava, no passado as contagens eram só feitas pelos homens de família. Okay? Então, pelo menos 120 mil homens tinhas. E se formos a dobrar, mais de, para aí, de 240 mil pessoas, contando as mulheres e crianças. sim. Ou seja, tinha milhares de pessoas que podiam ser dizimadas. Tu aceitaste ser o vaso, transmitiste a mensagem e não estás feliz porque eu salvei a cidade e estás triste porque Que a planta morreu. Que a planta morreu. A história de Jonas termina aí e não sabemos como terminou a história de Jonas, se ele se arrependeu, mas para aí logo a história de Jonas. Mas isso pode continuar muito mais nos nossos dias. Ele teve momentos assim e teve experiências surreais, né? Experiências dramáticas para tentar perceber o propósito de Deus, o que Deus realmente queria, né? Ele foi engolido por um peixe, ficou lá dentro de um peixe, não morreu. Deus cuidou dele ali, né? Ele teve essa experiência com essa planta, uma experiência diferente também. Ou seja, mesmo com essas experiências todas que Deus mandou, isso foi providência divina, Jonas ainda relutava, né? Jonas ainda relutava e o seu coração ainda estava duro em aceitar o plano de Deus para aquelas pessoas ali, né? E isso pessoalmente eu tomei isso como uma lição assim grande, porque muitas das vezes, e você falou sobre isso, muitas das vezes a gente tem aquele público-alvo, né, para pregar, né? Aquele ali, porque ele realmente já ouviu falar de Deus, acho que aquele lá, tal. Mas não é assim, não é assim. O que tem que Nós ficar... decidimos quem é merecedor da graça e quem não é. Sim, exatamente, mas não. Jesus veio e morreu por todos, né? E o Evangelho tem que ser pregado a todos. E independente se são pessoas que nos fizeram mal, se são pessoas que são pessoas pagãs e tudo, nós temos que ir até aquelas pessoas. E outra coisa que para mim tocou muito foi o fato de, mesmo Jonas vendo tanta coisa, tanta experiência, quase que palpáveis, né? E experiências mesmo, Jonas ainda não conseguiu amolecer o seu coração. Né? E tantas vezes acontece conosco algo nesse sentido, né? A gente às vezes passa por tanta experiência que nota assim que aquela experiência veio para você, para te servir de lição, para te livrar, para te fazer pensar melhor em tantas coisas e você reluta, né? Então eu acho que no geral, o que essa lição aqui, a lição dessa semana
tem para falar é isso, né? A gente não dá voltas, é obedecer, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas termos uma atitude mais proativa, assim como Abraão teve, né? E assim como Isaías teve. Exatamente. E vemos o chamado de Isaías. Exatamente. Vemos o chamado de Isaías quando Isaías tem a visão. Sim. E está em Isaías 6, 1 a 8, em que ele tem a visão de Deus. E depois Deus pergunta a quem é que nós iremos enviar para transmitir a nossa palavra ao povo. Sim. E Isaías diz, eis-me aqui, sim. envia-me a mim. Exatamente. A ideia central aqui, quando ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente vê logo uma resposta de disponibilidade, né? Uma resposta proativa, né? Não vemos aqui nenhuma volta, nenhum senão, nenhum porquê, nenhum medo, né? Sim. Esses sentimentos que às vezes apropriam-se de nós, né? Então a ideia aqui é isso. Eu até apontei aqui. A ideia central expressa nesses versículos é a experiência de Isaías com a santidade de Deus, sua consciência de pecado e sua resposta de disponibilidade para ser usado por Deus. Essa visão e chamado profético são um momento crucial na vida de Isaías, onde ele reconhece sua própria insuficiência e se rende à vontade de Deus para ser um mensageiro do seu povo. Lá está. Antes dele achar que era ou não capaz de transmitir a mensagem, ele percebeu a sua condição espiritual. Sim, exatamente. Ele estava perante um lugar santo e ele percebeu, eu não estou santo o suficiente, eu sou um homem de lábios impuros. Okay? Um homem que vive no escuro. Sim, ele reconheceu isso, né? E o anjo pegou numa brasa e tocou nos lábios em símbolo de, ok, os teus lábios agora estão purificados com fogo. Ou seja, tu estás apto para transmitir a nossa mensagem. Mas aceitas? Nós precisamos de alguém para transmitir a mensagem. Aceitas? Sim. E, independentemente para quem. E daí o desafio, uma vez que já estamos a terminar, como nós sabemos, esse trimestre, toda quinta-feira, vamos ter um desafio prático. Porque é bom falarmos disso, de que temos que transmitir a mensagem. Agora o irmão vai saber qual é o desafio que a lição passou e nós vamos dizer para si e para fazer durante a próxima semana ou já mesmo a partir de hoje. Ora ao Senhor para que esse desafio possa ser seu desafio também. Queres dizer os desafios? Posso dizer sim. Sim. Bom, o desafio é o seguinte, numa folha de papel branco, né, ou em algum diário, ou numa agenda, é fazer uma lista com o nome de 10 pessoas não crentes, entendeu? Pessoas que fogem assim ao nosso dia a dia, pessoas assim como os assírios, Exatamente. vamos dizer assim. Pessoas que nós achamos que não estão na lista elegível para receber o Evangelho. Exatamente. Então nós vamos fazer uma lista, é um desafio, é para fazermos isso, não é tentarmos fazer, é fazermos isso. Uma lista, e nessa lista vamos colocar o nome de 10 pessoas que a gente acha que são 10 pessoas assim, invulgares, assim, que o Evangelho não vai ser penetrado ali e tal. Isso, vamos fazer. E o que nós vamos fazer com esses 10 nomes? Orar para que Deus o ajude a tornar-se amigos daqueles que são ainda apenas conhecidos. Ore para que possa desenvolver uma amizade mais profunda, mais próxima e mais confiante com seus novos amigos. Ao aprofundar essas suas novas relações, observe e escute cuidadosamente para que possa identificar as necessidades, as mágoas e as dores específicas dessas pessoas. Depois, ore para que Deus vá ao encontro delas naquela área de necessidade. Ou seja, nós vamos fazer essa lista, colocar lá o nome das pessoas que a gente não conhece bem, que a gente não são pessoas no nosso meio, pessoas que a gente vê. Por exemplo, no seu trabalho, ali 10 pessoas que você quase não conversa e tal. E você vai orar a Deus, né, para que você tenha a oportunidade de poder, de uma certa forma, desenvolver ali uma amizade com essas pessoas, né? Porque, na verdade, é utilizar o método de Cristo.
Tu não vais logo, olha, Sim, arrependa-te sem... Não é chegar lá e falar, olha, porque vocês estão tudo errado e porque é assim que tem que ser. Não. A primeira coisa é orar para que você tenha a oportunidade de desenvolver uma amizade com aquela pessoa. Que aí, a partir, sim, de quando acontecer isso, a gente começar a compreender o que as pessoas têm. Todas as pessoas têm problemas, têm mágoas, têm dores, né? E começarmos a compreender o que essas pessoas têm e depois orarmos para que Deus vá ao encontro delas naquela área de necessidade que essas pessoas têm, né? É mais ou menos isso, né? É exatamente isso aí. E um outro desafio que é mais amplo é escolha uma cidade perto de si e uma cidade numa outra parte do mundo e ora por essas pessoas que vivem lá, que trabalham nessas cidades. Peça a Deus que suscite forte presença adventista aí, que possa partilhar a verdade tal como nós conhecemos. A verdade iminente da segunda volta de Cristo. Sim. Ou seja, tem um desafio mais pessoal, que é esse que você vai pôr em ação e guardar essa lista até o final do trimestre. E garanto uma coisa, isso não é propaganda, que se o irmão se entregar a Deus, tal como Isaías fez, vai ver resultados. Sim. Porque lá está, o irmão não precisa escolher ou pensar ou adivinhar quem vai se converter, só precisa identificar aquelas pessoas ali em vulgares, exatamente, em assim. vulgares, na nossa perspectiva, Sim. e aí Deus vai fazer o seu trabalho. Okay? E para concluir, a lição nos diz que as nossas desculpas, muitas vezes, ao não nos envolvermos nas atividades que promovam o progresso do Evangelho, ao não fazer isso, estamos a negligenciar as almas pelas quais Cristo morreu. Okay? E aqueles que negligenciam, até diz a lição, aqueles que negligenciam a relação pessoal com essas pessoas, por isso é que o desafio envolve interrelacionar com elas, né? Aqueles que negligenciam a relação pessoal com essas pessoas tornam-se egocêntricas e necessitam precisamente desta experiência de se colocar em comunicação com os seus irmãos, para que possam compreender a sua condição espiritual, saibam como alimentar o rebanho de Deus, dando a cada um a sua porção de alimento no devido tempo. Okay? Aqueles que negligenciam esta obra tornam manifesto que necessitam de renovação moral. E então verão que não levaram pesado o fardo da obra. Okay? Devemos nos entregar a Deus para que não possamos negligenciar e usar desculpas para... Ou seja, quando negligenciamos essa missão, significa que algo vai mal na minha vida espiritual. Exato. Resumindo e colocando nas nossas palavras aqui, algo vai mal na nossa vida espiritual, né? Ou seja, a missão que nos foi confiada acaba sendo algo que me faz pensar em aproximar mais de Deus. Sim. Né? Por isso que é importantíssimo a gente saber nós sabemos que temos uma missão e aceitarmos essa missão, não negligenciarmos a missão. Só para terminar a minha parte, eu achei fantástica essa ideia aqui desse desafio. E eu peço aos irmãos que estão nos assistindo, a nós dois também, que façamos esse desafio das 10 pessoas. Amém. Faça esse desafio das 10 pessoas, faça hoje. E esse desafio das cidades. No final do trimestre, quem sabe a gente pode abrir aqui um espaço para contarmos aqui algumas experiências, algumas experiências do que aconteceu. Sim. Algo bom vai acontecer. Eu não tenho dúvida disto. Algo bom vai acontecer, porque a missão não foi feita por nós, a missão foi feita por Deus. Tudo que é feito por Deus é bom, né? É eterno, é bom. Então, faça isso, faça esse desafio, vamos nos comprometer a fazer isso e depois a gente vai poder ter a alegria de contar aí os resultados. Né? Exato. E eu sei que o medo às vezes se apodera de nós, mas temos que reconhecer que temos essa dificuldade e tal como Abraão e Isaías, dizermos, eis-me aqui, envia-me a mim. Transforma e Deus trará a transformação necessária e nos dará a motivação necessária para levarmos o Evangelho. Amém. Amém. Então, terminamos aqui a nossa lição.
Espero que o irmão lá em casa tenha gostado e se sentido motivado e inspirado, e ore, não pelas nossas palavras, mas pelo que Deus vai lhe transmitir através dessas palavras. Amém. Que o irmão possa levar esse desafio a sério, põe-se de joelho e comece logo a pensar nessa lista e concretize a lista, e nos encontramos, se Deus quiser, no final do semestre para ver as bênçãos que o Senhor fez através desta entrega do irmão e nossa. Amém. Desejamos um feliz sábado. Feliz E vamos sábado. então orar. Sim, sim. Como começaste, posso terminar? Sim, se sim, por quiseres. favor. Querido Deus, obrigado, Jesus, por este desafio. Obrigado por nos lembrar que muitas das vezes nos pomos num patamar de supremacia espiritual, que nós achamos que somos merecedores da graça e muitas outras pessoas não. Mas a verdade é que nós, ao vermos defeitos nos outros, muitas das vezes são simplesmente reflexos de como a nossa vida está. Vimos o exemplo da história de Jonas, vimos a história de Jonas, como ela se desenrolou, que mesmo apesar de muitos milagres, muitas evidências, ele continua a não perceber que não é missão dele, não é pelas obras dele, não é pelo poder dele, que tudo que ele tinha que fazer era se entregar, como Isaías fez, como Abraão fez. E isso também tem sido a nossa dificuldade. Entregarmos os nossos medos, nos entregarmos em sacrifício vivo, para que a tua missão possa ser a nossa missão. Amém. E, Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos confortar, nos dar motivação para levarmos a cabo esse desafio que a lição nos passou esta semana e irmos avante, levarmos avante a tua missão. Amém. Abençoa-nos neste sábado. É o que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado a todos.